Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Sou Fábio Pimentel, fui convidado aqui pelo Wagner para falar mais uma vez agora sobre o livro Alvorada Cristã, o item 19, Ensinamento Vivo, né? E essa lição aqui é uma lição muito legal, eu adorei ela, e porque ela resumidamente fala de uma jovem que era extremamente crítica com tudo e com todos, e aí a mãe dela, para ajudar ela a enxergar o quanto ela era crítica, leva ela numa construção, vamos dizer que era uma construção de um prédio, e ela vê um monte de gente ali trabalhando, cavando o chão, levantando parede, blá 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 blá. E ela, nossa, quanta gente precisa para construir um prédio? Que coisa! E aí o mestre de obra ainda chega e fala que ia ter gesseiro, ia ter marceneiro depois, tal, tal, tal. E aí, vendo tudo aquilo, elas agradecem, né, o mestre de obra e saem e vão andar por uma zona mais afastada, mais velha da cidade. E elas se deparam com um casarão muito grande. E dentro desse casarão tem um pedreiro ali com uma marreta e marretando, marretando. E aí, conforme ele marretava, caía uma parte do telhado e caía outra, ia caindo. Acabou com o telhado, depois partiu para a parede, foi derrubando, derrubando. E aí a jovem pensou: nossa vida, nossa gente, tanta pessoa aqui envolvida em construir uma casa e esse rapaz com um martelo derrubou tudo. E aí a mãe fala: a crítica é assim, é muito difícil você construir, mas para derrubar exige uma pessoa com martelo somente. E assim são as críticas que a gente faz aos outros. Então o ensinamento dessa lição é maravilhoso, é maravilhoso. E aí eu me fiz algumas reflexões de como a nossa postura crítica perante a vida muitas vezes nos fazem mal no dia a dia sem muito a gente perceber. E aí eu coloquei três áreas, acho que tem até mais, mas eu coloquei três áreas que a nossa postura crítica reflete e impacta, muitas vezes sem a gente perceber. A primeira delas é no humor. Então, como você tem se sentido ultimamente? Como está andando o seu humor? O seu humor está muito triste, está muito alegre, está decepcionado? Isso tem muita importância. Por quê? Quando a gente não está bem, a gente tende a ser muito mais crítico. Qualquer coisinha pequena nos incomoda. Qualquer coisinha que não está no nosso agrado já gera um reflexo negativo muito grande. Quando a gente está bem, a gente releva certas coisas. Então, o nosso humor é importante a gente perceber, porque se a gente não tiver no estado de humor legal, provavelmente a gente está sendo mais crítico conosco e com os outros, muitas vezes sem perceber, tá? E o que que isso reflete? Isso vai criando ao nosso redor uma atmosfera negativa. Então a gente sabe das energias que a gente vai criando com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Isso tudo vai gerando um ambiente ao nosso redor ali mais pesado. E aí a gente começa a reagir desmedidamente a qualquer situação. Então uma coisinha desse tamanho, a gente reage, ó, desse tamanho. Fica aquelas reações desproporcionais, né? E quando a gente critica, a gente não critica igual o Chico, né? Com aquela voz doce e suave, com aquela sabedoria. Não, a gente vomita o que está dentro da gente. Então, quando a gente critica os outros, a gente carrega nas nossas palavras o que a gente sente, que muitas vezes não tem nem nada a ver com aquela pessoa. Mas por a gente estar num humor ou num ambiente ou com os nossos pensamentos já não tão legais, a gente acaba carregando as nossas palavras com tudo aquilo que é de ruim. E aí a gente sabe as consequências muitas vezes das nossas palavras, né? E aí cria-se esse círculo vicioso. Então eu não estou bem, tudo me irrita, quando me irrita, eu vou lá e vomito as coisas para as pessoas, e aquilo gera um ambiente negativo, que de novo não me deixa bem, e aí eu vou reagindo, e aquilo vai criando esse clima, né, e fortalecendo a crítica uns dos outros. E aí isso vai influenciando também nas outras pessoas. Vamos pegar o exemplo das redes sociais, é um mar de crítica. Rede social é um mar de crítica que envenena todo mundo. Então ali as pessoas muitas vezes despejam, né, nas palavras na internet muito mais as frustrações delas, né, do que propriamente o problema. Então elas carregam as palavras que elas escrevem com uma energia negativa terrível, terrível. E isso vai, reage no outro, que o outro não concorda, que não sei quem lá, isso vai criando volume e quando vai ver vira uma trend, né, e vira lá o Trend Topics, crítica em cima de crítica em cima de crítica, porque eu vou contaminando, tá bom? E olha que ambiente ruim, né?
E olha o ambiente que a gente está passando por tudo isso. Então, pandemia, crise financeira, essas redes sociais, negativismo ao nosso redor. Então, a gente está à flor da pele. A gente está muito à flor da pele nesses momentos. E aí, a gente vai reagindo. A gente vai mais reagindo, né, às críticas, aos problemas dos outros e gerando tudo isso ruim para nós, muitas vezes sem perceber. Isso é importante. Outra coisa, como você está com relação às suas realizações, sejam elas profissionais, sejam elas amorosas, sejam elas financeiras, sejam elas pessoais, profissionais, espirituais, como que você está com as suas realizações? Por que que é importante pensar nisso? Muitas vezes, quando a gente critica o outro, a gente busca transferir culpas por fracassos nossos. O que eu quero dizer? Então, muitas vezes, eu não consegui, eu não estou satisfeito com o meu emprego. E aí eu vou tentando transferir, por que que eu não consegui um emprego melhor? Mas foi porque o governo emitiu uma medida lá que tirou o investimento de tal área. Não, foi porque a minha família não me apoia, foi porque, sei lá, choveu demais, foi porque fez sol demais, foi por causa dos meus parentes, foi por causa do ET que mora lá no sistema solar né, da estrela da Ursa Maior, que não tem nada a ver com a gente, mas eu ponho a culpa e vou pôr na culpa, seja no meu obsessor, Deus não me ajuda, meu mentor não me ajuda. Então, meio que sem perceber, automaticamente a gente tenta colocar a culpa dos nossos fracassos ou dos nossos insucessos em pessoas externas a nós. E aí a gente acha que existe uma conspiração e por aí vai, né? Sem sentido. E aí, para que a gente compense essa frustração, a gente começa a criticar os outros muitas vezes sem perceber. E aí, muitas vezes a gente faz isso porque a gente sente a necessidade de falar. O que a gente fala para a situação em si não quer dizer nada, não ia fazer diferença nenhuma. Mas muitas vezes a gente sente aqui dentro da gente, poxa, preciso falar alguma coisa. Quem disse? Então é uma vontade nossa de falar para a gente se sentir melhor, mas a situação em si não impedia, não ia ajudar nada aquilo que eu falei. Mas como eu não estou bem, eu me sinto frustrado, eu quero de alguma forma que alguém me note, né? Então a gente precisa entender como que a gente está nessas situações, né? E pode ser com algo que eu não concorde, a pessoa fez um trabalho do jeito A, só que eu acho que o meu jeito é melhor, e eu critico o jeito A dela. Mas quem disse que o meu jeito é melhor? Ou que uma pessoa se comportou de determinada maneira. Então, muitas vezes a gente perde a saúde, o nosso humor, as nossas energias nessas coisas pequenas, né? Fora, muitas vezes também, quando a gente age com falta de compaixão. Então a gente critica as outras pessoas, poxa vida, olha que pessoa, olha a roupa que ela está vestindo, uma roupa inadequada para o ambiente, tudo, mas às vezes a pessoa só tem aquela roupa. Às vezes a pessoa não tem outra opção. Às vezes a pessoa não se importa com a roupa que ela está vestindo, quem se importa é a gente. E a gente critica, mas a pessoa não está nem aí. Nossa, olha como aquela criança se comporta, olha, será que ela não tem pais em casa? Né? E a gente critica, mas às vezes os pais não têm tempo, trabalham muito. Então a gente não usa da compaixão e vai destilando veneno, destilando opiniões ao léu, só porque aquilo não está de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acha. E aí a gente vira uma máquina de críticas, igual a menina era na história. Bem interessante. E ainda a gente critica a pessoa achando que a gente faria melhor se estivesse no lugar dela. Mas quem garante? Muitas vezes, se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, a gente poderia fazer algo muito pior do que ela. Mas muito pior do que ela. E a gente se põe num patamar de superioridade que só existe aqui na nossa cabeça. Então, isso tem muito a ver com a gente quer se sentir importante ou quer compensar uma frustração nossa, e para isso a gente se coloca acima do outro. E aí geram as críticas. Terceiro aspecto, os relacionamentos. Você que está aí me ouvindo, você gosta de se relacionar com uma pessoa crítica? Como que é um relacionamento com uma pessoa crítica? É viver em um clima de constante julgamento, de constante medo,
de constante análise, isso é extremamente estressante. Extremamente estressante. Ninguém aguenta por muito tempo sem que isso crie algo negativo dentro da pessoa. Então, a crítica mal feita, ela gera descontentamento, ela gera azedume, ela gera nervosismo. Imagina isso repetidamente. Os nervos ficam à flor da pele. Qualquer coisinha vira um problemaço. Então, viver com uma pessoa crítica é difícil. E o clima é desfavorável a um relacionamento sadio. O que eu preciso de um relacionamento sadio? Confiança, acolhimento, amor, tolerância. Vamos pensar numa criança. Uma criança que é criada em um ambiente muito crítico. Ela tende a ser emocionalmente insegura e dependente. Por quê? Porque ela não confia de fazer alguma coisa fora do que os pais querem. Porque ela tem medo de ouvir uma bronca, ou de apanhar, ou de levar uma crítica. Então, como que essa criança vai crescer? E isso vai refletir aonde? Quando ela virar adulta, virar um profissional. E aí chega no profissional, imagina que tem um chefe que é muito crítico. Então, uma pessoa que tem um chefe muito crítico, ela tende a não ser tão criativa. Porque ela tem medo de receber uma crítica negativa, tem medo de perder o emprego, tem medo de não receber aquela promoção. Então ela se preocupa muito mais com agradar o chefe do que em fazer um bom trabalho. E além disso, vai afetar o quê? A autonomia, o crescimento pessoal da pessoa. E no relacionamento também, quebra de confiança, medo, distanciamento emocional. Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que só me critica? Não tenho vontade. Então, não me relaciono, né? Tá? Mas aí essa pergunta que eu fiz, se você gosta de se relacionar com uma pessoa crítica, na verdade, o que a gente tem que pensar é que se nós não somos essas pessoas críticas, se nós não somos os causadores, né, de desavenças ao nosso redor, se nós não estamos contribuindo negativamente para que as outras pessoas se desequilibrem. Mas aí você pode estar pensando, ah, Fábio, mas eu recebo pedrada de todo mundo, eu não aguento, eu só recebo crítica. O que eu poderia falar para você, né, sem estar no seu lugar, mas usando de compaixão. Você só consegue lidar com aquilo que está ao seu alcance. Então, o que está ao seu alcance? É como você vai reagir frente a isso. Você não tem condições de fazer com que a pessoa pense de um jeito diferente. Isso é parte dela. Mas você tem como escolher como você vai reagir a isso. Então, como eu penso, né? Então, sem querer com que isso vire uma regra ou um conselho, longe disso, né? Mas o que eu penso sobre isso? Quando eu recebo um elogio, eu tiro 75% e fico com 25%. Por quê? Porque eu sei que 75% é muito da emoção da pessoa, como ela se sentiu com relação àquilo. Poxa vida, eu estou muito feliz com você, você me ajudou demais, você é uma pessoa excepcional, não sei o que, não sei o que lá. 75% daquilo que ela falou é ela dizendo como ela se sentiu, é o sentimento dela, né? E 25% é o fato. Ponto. Quando é uma crítica, eu tiro 40%, que também é o sentimento negativo da pessoa, e fico com 60%. Porque em toda crítica que chega até mim, ou em toda palavra que chega até mim, eu posso tirar algo de bom. E aí, quando eu faço esse exercício de tirar o que tem de bom daquilo, eu reflito, eu analiso, eu ouço, eu reflito de novo, tiro o que não serve e guardo o que serve. Se eu faço esse processo, eu cresço como pessoa. E aí, vou viver a vida, segue o jogo, segue em frente. Porque se eu não fizer algo com que chega até mim, se eu for ficar guardando tudo isso dentro de mim, uma hora eu vou explodir, porque eu não aguento. Então a gente precisa fazer esse exercício de chegou, reflito, analiso, tá? Serve, guardo, não serve, manda embora. Porque se a gente ficar guardando tudo que chega até nós emocionalmente falando, a gente explode, a gente não aguenta, tá? Então eu analiso com razão e tento sofrer o menos possível. Ah, Fábio, então quer dizer que a crítica é ruim e que a gente não pode criticar as pessoas? É isso? Não, eu não falei isso em nenhum momento.
Até porque a crítica é inerente ao pensamento, é inerente à análise, ao raciocínio. Somos seres inteligentes, então nós vamos criticar. O problema é o que a gente vai fazer com a crítica. Se a gente for uma pessoa que usa a crítica e deixa ser guiado pela emoção, a gente vai aí ser uma pessoa que vai falando tudo o que pensa, sem pensar no que os outros estão sentindo. E a gente vai ser um ponto de desarmonia em todos os lugares. E a gente tende a ficar sozinho, porque ninguém vai aguentar ficar perto da gente. A gente tende a ser uma pessoa chata pra caramba. E aí? Então é isso que a gente vai virar. Aquele chato que fala tudo o que pensa, mas que ninguém aguenta por perto. Se do outro lado, se a gente for extremamente racional com as nossas críticas, a gente vai ser um psicopata. Por quê? Porque a gente vai elaborar tanto aquela crítica que a gente vai acabar com a pessoa sem dar a mínima chance delas, né, se manter em pé. Então a gente vai usar o nosso raciocínio para o mal, da mesma forma. Qual que é a saída? Consciência. Como diz o Espiritismo, como diz tudo que a gente fala de reforma íntima, que a gente tem que desenvolver a consciência. Quando a gente, enquanto espírito, está consciente, porque o que é a consciência? É o espírito estar ali ciente do que está acontecendo. Quando a gente tem o espírito consciente das ações, o nosso eu verdadeiro, ele vai usar o atributo da emoção e o atributo da razão e utilizá-los nessa equação para analisar tudo, refletir melhor e a partir de então chegar a uma conclusão raciocinada, sem ser extremamente pendente para a emoção, sem ser extremamente pendente para a razão. Então, a consciência é o segredo de tudo. E aí, quando a gente deixa com que a consciência nos guie, né? Lógico, a consciência, e a gente vai alimentando essa consciência, ela vai sendo cada vez mais capaz de realizar esses pensamentos, essas análises, a gente cresce enquanto espírito, enquanto pessoa. E olha que legal a definição de crítica. Crítica, dois pontos. Uma arte, vírgula, capacidade e habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Então, olha que legal essa definição. A crítica é uma arte, é uma habilidade. Ou seja, eu posso desenvolvê-la e eu tenho que tomar, né, cuidado com aquilo. Vamos pensar na arte de um pintor famoso, Van Gogh. E vamos pensar num desenho, se eu fizer, vai sair um desenho horrível. Agora, Van Gogh, um artista, e a crítica é a mesma coisa. Se a crítica é feita por uma pessoa que não tem essa habilidade, vai ser uma crítica ruim, pobre. Agora, se for feito por uma pessoa que tem uma consciência, que é baseada em valores, né, em valores cristãos, como a gente pensa em vida após a morte, a crítica daquela pessoa vai ser uma crítica muito mais elaborada e muito mais produtiva. Essa é a diferença. Então, a crítica em si, ela não é o problema é o que a gente escolhe fazer com ela. Se é que a gente escolhe, porque muitas vezes a gente deixa a emoção guiar e é só passageiro naquilo que acontece. A gente só recebe as reações de volta. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Vamos pegar um exemplo da passagem de Jesus, da mulher adúltera. Então, ali naquela situação, quem estava atacando a pedra eram as pessoas que estavam julgando por julgar. Porque elas achavam que ela estava errada e não sei o que lá, e tinha que jogar. Ponto. Agora, elas não sabem a história dela, elas não sabem o que ela passou, elas não refletiram, poxa vida, eu poderia cair no mesmo erro que ela? Muitas vezes sim. Então elas não usaram nenhum momento de compaixão. O que eles falaram? Ah, não, ela tá errada, tem que apedrejar. Cadê a compaixão aí? Aí Jesus chegou e fez o que fez. Então, a gente tem que usar as críticas, e mesmo aquelas que são recebidas, que nos enviam, aquelas ruins que nos enviam, as negativas, a gente pode usar elas como adubo. Igual a planta que recebe aquele resto de comida lá no pezinho dela, o que ela faz com aquele resto de comida que pra gente é lixo? Pra ela é adubo. Então ela usa aquilo os nutrientes que tem para crescer, para ficar mais forte, e o resto fica na terra. E a gente pode fazer a mesma coisa. E para finalizar, tem o trecho da Bíblia que está em Mateus que diz: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Porque, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados.
e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara o que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então vocês vejam que nessa última frase aqui, não é que ele fala que não pode criticar, mas ele fala para a gente primeiro tirar a trave do nosso. Quando a gente tira a trave do nosso, a gente consegue ajudar o nosso irmão. Então a gente tem que olhar primeiro para dentro de nós, tá? E para refletir, o que eu deixaria de frase e de reflexão é: se Deus te julgar da mesma forma com que você julga o seu próximo, o seu irmão, como você se sentiria? E com essa pergunta que eu me despeço e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Até a próxima, gente!